louvores, está tudo bonito. Deus abençoe vocês, tá? A eternidade, ela vai revelar com precisão a atitude de vocês. Aqui não aparece muito, mas na eternidade vai aparecer tudo que vocês estão fazendo para Jesus. E aprenda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu aprendi isso há 31 anos. Tudo que for fazer, faça para Jesus. Bom? Glória a Deus. Cantares, capítulo 1, versículo de número 6. Quem não encontrou, leia aqui comigo. Ó. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Não olheis para eu ser moreno. Mais uma vez, 1, 2, 3. Não olheis para eu ser moreno. Porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Glória a Deus. Agora vamos um outro versículo. Ainda Cantares de número 6, é um livro poético, não tem capítulo. Então, de número 6, versículo 3. Verso 3. Cantares 6, verso de número 3. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Interessante que a noiva, ela está no lagar, e o noivo está entre os lírios. Que coisa impressionante isso. Vamos ler de novo? Agora com voz de soldado. Você é soldado, né? Glória a Deus. Vamos cantar aí. Aí você vai fazer. Isso não funciona com soldado. Soldado é forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Oh, glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem ficar 2 horas ouvindo a pregação hoje? Porque daqui a mensagem eu vou pregar 3 horas aqui. 3 horas aqui, mas eu vou tentar resumir em 25 minutos. Podeis acertar, glorificando o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Amém. Quem gosta de informação bíblica, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não gosta do pregador, diga amém. Alguém tem que ter baixinho aqui, né? Glória a Deus. Se Jesus voltasse agora, quem ficaria feliz? Levanta as 2 mãos e diga glória. Glória. Vocês entenderam a pergunta? Se Jesus voltasse agora, quem ficaria feliz? Quem subiria feliz aí com Jesus? Quem subiria? Que bênção. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um dia um menino me perguntou: pastor, como é que eu faço para entender melhor a Bíblia Sagrada? E eu disse: olha, você tem que dividir a Bíblia em blocos. Divida ela em blocos didáticos e você vai entender melhor. Falei: como assim? Eu falei: bom, nós temos ali os primeiros 5 livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco. Então, o primeiro bloco bíblico é o Pentateuco. Penta, 5, Teuco, ouro. Então, são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Depois, o segundo bloco da Bíblia Sagrada vai de Josué e Esther. São 12. Nós chamamos livros históricos do Antigo Testamento. Depois, nós temos os livros poéticos. Depois, nós temos os profetas maiores. Depois nós temos os 12 profetas menores. Depois nós temos os 4 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Evangelho com a mesma ótica, com a mesma percepção, só a caráter de informação. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos estão aqui por motivos especiais. E um dos grandes motivos desses 4 evangelhos estarem inseridos em nossa Bíblia, meus irmãos, é porque eles passaram pela prova da apostolicidade. O que era apostolicidade? Para se aceitar os evangelhos, quem escreveu deveria ter convivido com Jesus ou convivido com alguém que conviveu com Jesus. Então, mais de 800 evangelhos foram encontrados, mas só 4 foi aprovado para estar aqui no canal bíblico. Por isso que é de suma importância valorizarmos a Bíblia, valorizarmos a palavra de Deus. Pastor, o senhor disse que tinha que ter convivido com Jesus ou convivido com alguém que conviveu com Jesus. O Evangelho de João está aqui porque João conviveu com Jesus. O Evangelho de Mateus está aqui porque Mateus conviveu com Jesus. E agora Lucas e Marcos? Marcos não conviveu com Jesus, mas conviveu com Pedro, que conviveu com Jesus. Ele ouviu de Pedro e escreveu. Lucas era um médico que minuciosamente
ele escreveu o seu evangelho depois de consultar cerca de 500 pessoas a respeito de Jesus e criar toda uma história. Ele escreveu o evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Tanto é que ele escreve assim: depois de examinar tudo, querido Teófilo, depois de ter feito o primeiro tratado, evangelho de Lucas, resolvi escrever-te novamente. Escreveu Atos. Então o evangelho, irmão, de suma importância. Depois nós temos 8 epístolas universais, depois nós temos 3 epístolas paulinas, e depois nós temos um livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, e um livro profético do Novo Testamento, que é conhecido como o Apocalipse, escrito por João. O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, o mesmo João escreveu também o livro do Apocalipse, depois de subir, ser levado ao céu, e um maravilhoso arrebatamento. Agora, esta noite, aprove a Deus falar no meu coração para ministrar uma palavra que está em um desses livros poéticos, o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. Queridos irmãos, Cantares, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você encontra pelo menos 9 cânticos em todo o Antigo Testamento. Tem cânticos no Novo Testamento, tem um cântico de Maria, tem um cântico de Simeão, mas no Antigo Testamento tem 9 preciosos cânticos. São eles: o cântico de Adão. Você sabia que quando Deus deu Eva para Adão, ele apontou o dedo e disse: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, serás chamada mulher? É um cântico hebraico. Ele cantou adorando ao Senhor que fez os céus e a terra. Nós chamamos de cântico de Adão. O segundo cântico que nós encontramos no Antigo Testamento é um cântico chamado Cântico de Moisés. Depois de Deus abrir o Mar Vermelho e 2.110.000 pessoas aproximadamente atravessarem o Mar Vermelho, se eles passassem em fila indiana, meus queridos irmãos, eles levariam 35 dias atravessando o mar. Segundo o historiador Flávio Josefo, Deus abriu uma rua no meio do mar de aproximadamente 4 quilômetros. E o povo de Israel passou em terra seca para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Do outro lado, Moisés cantou e adorou ao Senhor, dizendo: Deus destruiu os nossos inimigos com todos os seus escudos, com todas as suas espadas, com todas as suas carruagens. Conhecido como Cântico de Moisés. Um segundo cântico glorioso que nós encontramos no Antigo Testamento é o Cântico dos Filhos de Israel. Só tinha uma nota esse negócio aqui, só tinha um negócio: sobe poço, sobe poço, sobe poço. O poço era seco e eles começaram a cantar: sobe poço, sobe poço. E Deus fez água verter do fundo do poço para Israel tomar. Porque quando nós adoramos a Deus, Deus manda água em terra seca para a glória do seu precioso e extraordinário nome. Agora, meus irmãos, existe ainda um outro cântico no Antigo Testamento, também conhecido como Cântico de Moisés. No último dia da sua vida, no Monte Nebo, ele louvou e adorou a Deus pelos 40 anos que atravessou com o Senhor pelo deserto. Moisés era tão crente que atravessou o mar e cantou, e na hora de morrer também cantou. Tem crente que desespera na hora de morrer, mas o crente fiel adora o Senhor na hora de morrer, porque sabe para onde vai. Quem pode adorar esse Deus essa noite? Aleluia, por favor, eu estou incomodado com isso. Olha essa pessoa que está perto de você e diga assim: vou tudo dar glória a Deus, irmão. Ou eu vou mudar de lugar, você está em outro lugar. Estou aqui para sentir a presença de Deus. Vocês não dão glória a Deus? Meu Deus, quem quer ficar parecido com Jesus aqui? Quem quer ficar igual a Jesus? Só tem um jeito de ficar igual a Jesus, irmãos. A Bíblia diz que Abraão foi transformado num homem interior, dando glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você der, mais parecido com Jesus você vai ficando. Glória a Deus. Muito bem. Veja, meus irmãos, que Moisés também tem um cântico de Moisés no Monte Nebo. Existe um cântico também chamado Cântico de Josué, quando Deus parou o sol e a lua por 36 horas e Israel saiu vitorioso, conhecido como Cântico de Josué. Existe um outro cântico extraordinário, meus irmãos, também conhecido na Bíblia Sagrada como o Cântico de Débora. Quando Baraque foi até Débora, ele disse: Débora, é o seguinte, eu fui chamado para ser juiz de Israel. Só que os carruagens de Jabim são 900 tanques de combate, estão vindo contra mim, e eu estou com medo de enfrentar esse povo. A Bíblia diz que esta mulher chamada Débora, ela era profetisa, morava embaixo das palmeiras e era mulher de Lapidote.
É interessante, meus irmãos, que ela, sendo profetisa, não perdeu a sensibilidade de ser esposa de um homem dentro da sua casa. Hoje em dia tem muitas profetisas andando por aí que você nem conhece os esposos dela, mas tudo bem, outra mensagem para outra ocasião. Mas esta mulher aqui, chamada Débora, disse: eu irei contigo, mas a vitória não será tua. Presta atenção, uma mulher está indo. Aí o Baraque falou: então vamos embora. E eles foram. E sabe o que Débora fez, pastor Eduardo? Fez uma oração, e Deus fez uma chuva de granizo cair sobre aquele povo, e aquele exército se atolou tudo na lama, e Deus deu a guerra ganha para o povo de Israel. E Débora cantou dizendo: Deus cortou o arco, despedaçou a lança, fez os carros se atolarem na lama, Deus fez chover dos céus. Olha que louvor glorioso. Você já viu um louvor assim uma vez na sua vida? Imagina alguém chegar cantando aqui: Deus corta o arco, despedaça a lança, faz chover granizo, faz os inimigos se atolar na lama. É desse jeito que acontece quando você louva, quando você adora ao Senhor que fez os céus e a terra. Mas existe ainda um outro cântico na Bíblia Sagrada, queridos irmãos, chamado Cântico de Ana. Esse cântico é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ana não gerava filho, e durante 25 anos ela saía de Ramataim Zofim e subia a Siló. Ramataim Zofim a Siló havia um vale, e durante 25 anos ela foi para lá, e durante 25 anos ela era insultada por uma mulher que ficava em casa, que gerava filho todo ano, chamada Penina. Insultava e dizia: olha Ana, estou grávida de novo, e agora? Estou grávida, e zombava dela. Mas Deus se lembrou de Ana, e quando Deus se lembrou de Ana, Deus lhe deu um filho, e quando ela engravidou, ela louvou o Senhor, dizendo: o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, e do esterco ele exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Era um louvor assim: Deus empobrece, Deus enriquece, e Deus levanta o pobre necessitado no monturo para fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Eu lhe faço uma pergunta aqui essa noite. Me mostra na Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, onde está escrito o nome de um dos filhos de Penina. Você não encontra em lugar nenhum, mas o filho de Ana, você tem 2 livros para falar, 1º e 2º Samuel, só para tratar o nome de Samuel. Sabe o que significa? Promessas que vêm muito rápida, não será lembrada, mas aquilo que é difícil de se receber, vai ser lembrado por uma geração. Quem pode glorificar esse Deus nessa noite? Levante as suas mãos assim, dá um brado de glória a Deus, que hoje é noite Deus cumpre promessa na vida de pessoas. Agora, esses são os cânticos da Bíblia Sagrada, e tem um cântico também que eu gosto muito, que é o Cântico de Davi. Esse cântico é extraordinário, principalmente para aquelas pessoas que gostam de muito de protocolos, né? O Cântico de Davi. Quando Davi foi buscar a arca do Senhor, que estava na casa do Obed-Edom, porque Saul governou o tempo inteiro, ungido, mas sem presença, quando a arca de Deus não estava com ele. Quando Davi assume o trono, ele vai buscar a arca do Senhor. Você já sabe o que acontece: Deus mata Uzá, ele volta para Jerusalém e estuda como deveria carregar a presença de Deus. Ele vai no Obed-Edom, e é mais ou menos assim, ó. Ele dava 6 passos, matava um boi em adoração a Deus. Dava 6 passos, matava um boi em adoração a Deus. Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou tão emocionado com a presença de Deus, que ele arrancou a roupa de rei, ficou só com a túnica de baixo. Ai, meu Deus, imagine você vir no culto e você vê, irmão, quando a Bíblia diz túnica, a Bíblia está dizendo a roupa de baixo, a roupa que não podia aparecer diante do povo. E Davi começa a dançar no meio daquele povo. Mical dá uma olhada na janela, tem muitos Micaus aqui essa noite, viu? Mical está olhando da janela e dizendo: como já se viu um rei agir dessa maneira, um rei agir dessa forma. Aí Davi olha para Mical e diz: Mical, está zombando de mim porque estou dançando na presença do Senhor? Teu pai matou milhares, eu matei 10 milhares. O Deus que estava com teu pai agora está comigo, Mical. Eu estou adorando porque ele merece honra, ele merece glória, merece adoração, merece louvor. Ele estava quebrando protocolos para servir, para adorar a Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Bata no ombro do teu irmão e diga assim: só não escandalize, irmão, mas quebre protocolo para chamar a atenção de Deus essa noite em teu favor. Imagina se Davi entrasse aqui dançando aqui essa noite, bailando aqui em nosso meio, a cretaiada ia cair em cima amanhã. Ia ter muitos posts no Facebook dizendo: cara, a igreja é uma igreja de gente que escandaliza, como é que pode permitir Davi adorar desse jeito? Acontece, irmãos, que quando recebemos a presença de Deus em nossa vida, nós não conseguimos ficar da mesma maneira. Quando você olha um crente vaiando e veiando, é a mesma coisa na vida dele, é que está faltando presença, está faltando a glória, está faltando Deus Todo-Poderoso agindo na
vida desse crente, porque quando Deus age na vida do crente, ele não consegue ficar em um culto sem derramar lágrimas, sem se alegrar na presença de Deus. Olha para mim, eu não sou pastor apenas por ser pastor, eu sou pastor em primeiro lugar para adorar e servir ao Senhor que fez os céus e a terra. Quem pode dar um brado de glória a Deus aqui, Senhor? Agora existe um outro cântico na Bíblia que é um pouquinho mais profundo, que é o cântico de Salomão. Salomão escreveu isso aqui, mas tem toda uma história para Salomão escrever cantares. Meus irmãos, quando Davi, se você olhar, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, ali no capítulo 1, você vai descobrir algumas coisas muito importantes ali. Davi, quando ficou velho, e Davi poderia ter vivido mais, mas Davi viveu um pouco menos, porque o sofrimento da batalha foi muito grande na sua vida. E quando ele estava muito velho, não havia nada que aquecia o corpo desse menino. Não havia nada que aquecia o corpo de Davi. Davi tinha calafrios terríveis. Segundo os historiadores judaicos, eles colocavam 7 cobertores em cima de Davi e não aquecia o corpo dele. Davi estava numa situação complicada, muito frio, velho, abatido, e Salomão iria assumir o trono, mas havia um filho dele antes de Salomão que queria assumir. Deus não queria que ele assumisse. Aí eles fizeram um concurso em Israel para contratar uma enfermeira. Fizeram um concurso, vamos contratar uma enfermeira para cuidar do menino. E chegaram em uma mulher que morava, meus irmãos, nas tendas de Quedar. E o nome dessa mulher, meus irmãos, era Sunamita. Eles disseram, traga ela aqui e trouxeram. Qual era a função dessa mulher? Lavar os pés de Davi. Quando Davi estava com muito calafrio, ela abraçava Davi. Foi comprovado pela ciência que um abraço verdadeiramente dado para uma pessoa tem poder para curar depressão, para curar ansiedade, para tirar tristeza do coração. Ela abraçava Davi e aquecia o corpo de Davi. Só que tem um detalhe: Salomão agora vai se tornar rei. Davi morre, a mãe de Salomão coroa Salomão. E Salomão se torna rei, se torna um homem muito famoso. Mas aquela moça ficou na mente dele. Ele ficou pensando, eu preciso reencontrar aquela menina, eu preciso encontrar ela, eu preciso entender onde essa menina está. E ele começa, e ele tem uma grande e extraordinária ideia. Qual foi a ideia de Salomão? Salomão chamou os seus maiorais e disse, venham cá, eu quero fazer um negócio com vocês. Eu vou tirar toda a minha roupa real, eu quero tirar a minha roupa real. Eu quero tirar a coroa da minha cabeça, eu quero me vestir como um pastor comum se veste. Ele se vestiu como um pastor comum, desarmou a sua barba e disse, eu vou andar nos termos de Israel para conhecer o meu povo. E ele começa a andar nos termos de Israel, pastor Eduardo. Ele olha, por exemplo, ele consegue encontrar sabedoria nas esquinas, ele encontra sabedoria nos muros. Andando pelos termos de Israel, ele encontrou o relato de alguns homens dizendo, aquela casa está cheia de capim, a cerca está mal feita, mas encontrou terrenos capinados e casas bem adornadas, dizendo, este é um homem sábio. Salomão foi andando e foi caminhando, foi descendo as províncias de Israel, foi caminhando nas províncias de Israel. Meus irmãos, o povo judeu, quando lê cantares de Salomão, eles ficam assustados, porque o povo judeu vê claramente, nesse livro, eles veem claramente através dele o amor de Deus para com o seu povo. E nós cristãos vemos isso como a representação do amor de Cristo para a igreja. E outros cristãos creem, meus irmãos, que pode ser o amor de Cristo relacionado às nossas almas. Agora veja que coisa extraordinária. Salomão está caminhando nos termos de Israel, olhando de um lado para o outro. E quando ele passa num determinado lugar, ele observa um ambiente. Olha que coisa linda. Não vou atrasar o culto dessa noite, mas você vai entender o que Deus vai falar. Ele observa um ambiente. Ele observa 7 torres. Está escrito em Cantares. Ele observa 7 torres. Em cima dessas torres havia 7 homens. Cada um desses homens com uma trompeta na mão para tocar quando o rei viesse. Ele observa isso. E ele continua descendo. Ele começa a ver mulheres que estão trabalhando, estão no lagar pisando uva. Eles estão observando aquelas mulheres que estão pisando uva. E no meio daquelas mulheres ele olha uma morena. E ele chega do lado daquela morena e ele entra e começa a conversar com ela. E ela então diz, o que você quer, pastor? Porque ela não conheceu que era o rei que estava ali, porque ele estava como pastor. O que você quer, pastor? Ele disse, não, eu quero entender um pouquinho. O que são aquelas 7 torres? E ela diz, aquelas 7 torres
São as 7 pessoas que ficam ali, eles estão atentos olhando para a rua, porque há uma conversa que tem chegado aqui no arraial, que em breve o rei Salomão vai descer até aqui nesse ambiente. Aleluia. Tem um negócio aí que estão dizendo que o rei Salomão vai descer aqui. E ele disse: por que vocês estão trabalhando? Ele disse para ela: eu tenho observado você, eu tenho visto que você trabalha, e quando você está amassando uvas, o suco da uva, eles estão salpicando aí as suas vestes brancas, e você sai correndo, vai no rio e lava para não deixar suas vestes sujas. Por que você faz isso? Ela disse: porque o rei pode chegar a qualquer momento e ele não pode me pegar com as vestes sujas. Ele ficou olhando para ela: que coisa interessante, é isso mesmo, então veja, ela pisava na uva, sujava a veste, corria no rio, lavava a veste, voltava para lá, e pisava novamente, voltava para lá, lavava as vestes. Sabe, irmão, abrindo um parênteses já espiritual para você aqui essa noite, enquanto você estiver caminhando nesse mundo, haverá um momento que você vai sujar as suas vestes, mas não fique com as suas vestes sujas. Desça no rio da graça, deixa no rio do Espírito e lave as suas vestes todos os dias, porque o rei pode chegar a qualquer momento. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite, diga glória ao nome dos Deus. Meus irmãos, quando eu vou lendo Cantares, eu fico assustado, porque eu encontro a Sulamita dizendo assim, aleluia. Aliás, eu encontro o rei dizendo para ela, e inicia-se um namoro, inicia-se um relacionamento, inicia um negócio entre eles, uma paixão entre eles extraordinária. Ele se apaixona por ela, ela se apaixona por ele, mas ela não está nem percebendo que é o rei que está com ela. Olha que coisa linda. Agora veja, meus irmãos, que o rei olha para ela em Cantares capítulo 1, versículo 9, ele diz: as éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. Sabe o que ele está dizendo? Eu vejo em você força, eu vejo em você vitalidade, eu vejo em você poder. Ela olha para ele e diz assim: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Cantares capítulo 1, versículo 13. Ela olha para ele e diz assim: os teus olhos são como os da pomba. Cantares 1, versículo 15. Agora ela olha para ele e diz assim: como um cacho de chifre nas vinhas de Enquete é para mim o meu amado. Cantares capítulo 1. E vai se desenrolando um romance em Cantares extraordinário, mas ela não sabe que quem está do lado dela é o bom pastor. Ela não sabe quem está do lado dela. Ele está vestido de pastor, mas é o rei que está do lado dela. Olha para mim, deixa eu falar uma coisinha para você aqui essa noite. Enquanto nós estamos aqui, o nosso bom pastor está caminhando em nosso meio, mas eu tenho uma notícia: em breve ele será rei, e o nome dele será glorificado na nossa vida. Quem vai se encontrar com esse rei, dá um grado de glória a Deus, se você puder, onde você está. Coisa impressionante. Vai se desenrolando. Ele olha para ela e diz: pomba minha. Cantares 2,14. Ela olha para ele e diz: qual a macieira, tal é o meu amado. Ela olha para ele e diz assim: não desperteis o meu amor, porque ele estava dormindo. Agora ela olha para ele e diz assim: o meu amado é semelhante ao gamo, e por aí vai. Vai se desenrolando aqui um romance entre eles. O tempo vai passando, meus queridos irmãos. Um belo dia, o bom pastor, que era Salomão, que ela não sabia, olha para ela e diz assim: eu preciso ir embora, eu preciso ir para casa, mas eu vou ficar noivo com você, e eu prometo que daqui um ano eu virei te buscar. E ela estava pensando: o que esse camponês, o que esse pastor doido está fazendo? Ele diz: não, fica tranquilo, daqui um ano eu virei te buscar. E como é que eu vou saber que você virá me buscar? Você não vai me conhecer pela roupa, mas você vai me conhecer pela minha voz quando eu chegar. Aleluia. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo. Você vai me conhecer pela voz. E ele volta para o palácio. Aí desenrola o distanciamento do amor. E ela diz: quando ele virá e me abraçará, quando sentirei novamente seu cheiro, quando é que ele vai chegar até mim, quando eu vou tomar uma taça de vinho com ele. Vai se desenrolando um período em que ele estava fora. E ele olha para todos os seus maiorais lá no palácio e diz assim: chegou a hora de eu ir para o casamento. Na primeira vez eu fui como pastor, agora eu vou com toda a realeza, agora eu vou com coroa, eu vou com realeza. E ela está esperando, enquanto noivo, enquanto Salomão está lá no palácio, ela está esperando, e não sabia que era rei. Aleluia. O que ela está fazendo?
malhando uva, está amassando uva, o sofrimento, o calor, o sol queimou a pele dela. Acho interessante que ela diz: a minha pele é morena porque o sol me queimou. Sabe o que ela está dizendo? Eu não sou aquele tipo de crente que fica só em quatro paredes da igreja. Eu tenho evangelizado do sol ao sol, eu estou queimado pelo sol. Cristo vai vir buscar uma igreja queimada pelo sol. Cristo vai vir buscar uma igreja que trabalha, uma igreja que busca, uma igreja que jejua. Pastor, enquanto Jesus não volta, o que eu devo fazer? Continue malhando trigo, continue amassando uva, vai amassando uva. Sujou as vestes, corre no rio, lava suas vestes, volta para cá. Porque enquanto você estiver nesse mundo, você pode sim salpicar as suas vestes, mas o sangue de Jesus se lava, o rio da graça te lava, a presença de Deus se lava. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite? Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está perto de você com todo amor e carinho. Coloque a mão no ombro dele ou dela. Eu digo: lave as suas vestes, porque o rei está chegando. Lave as suas vestes, porque o rei está chegando. Profetiza isso. Lave as suas vestes, porque o rei está chegando. Pastor, não há pecado que Deus não perdoe. É verdade, não há pecado que Deus não perdoe. Eu sinto que o sangue de Jesus está correndo aqui essa noite para perdão de pecados. Quem está entendendo que eu estou pregando, dá um minuto de glória a Deus, se você puder, onde você está. O rei chega e ele diz assim: prepare para mim a minha liteira. É agora que o negócio vai começar a esquentar. Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela. Veja que ele foi sozinho, agora ele vai de liteira. O que era uma liteira? Era um sofá ambulante com uma cobertura, onde 4 homens carregavam aquele homem, um rei sentado, e caminhavam. Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destros da guerra, e cada um com a sua espada cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira de Líbano, fez-lhe as colunas de prata e estrado de ouro, e assento de púrpura, e o interior revestido com amor. E pelas filhas de Jerusalém saíram filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que foi coroado por sua mãe, no dia do seu desposório, no dia do júbilo de coração. Cantares capítulo 3, versículo de número 7 a 11. Aqui vai se desenrolar um relacionamento dessa noiva com esse homem agora já casado. Veja que coisa impressionante. Ele coloca aquilo, todo o seu aparato real, e 4 homens agora vai levantar a liteira nas costas e vão caminhar. Pastor, o que significa esses 4 homens? Significa os 4 evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que Jesus é rei, mostrando que Jesus foi o servo, mostrando que Ele é o Filho do homem e mostrando que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. 4 homens carregando. O que significa, pastor, esses 60 valentes? Significa os obreiros do Senhor que estão protegendo a igreja do Senhor, enquanto a igreja está caminhando na escuridão deste mundo. O que significa, pastor, as colunas de prata? Meus irmãos, a prata é um metal muito sujo. E o que significa isso? Significa redenção. Quando você olha, por exemplo, para a construção do tabernáculo no deserto, Deus disse: eu quero que você faça parte desse tabernáculo de prata, porque vai simbolizar redenção. É por isso que a liteira de Salomão representa esta redenção. Aleluia. Não entre no WhatsApp agora, eu estou pregando a palavra de Deus. Veja, meus queridos irmãos, que coisa impressionante aqui. 4 colunas de prata estão levantadas ali, que representam a redenção. Então o que nós temos na liteira de Salomão? Temos os evangelhos e temos a redenção. Olhe para mim aqui. Eu vejo e tenho ouvido muitas pessoas dizendo: tenho buscado salvação em A, em B, em C, norte, sul, leste, oeste. Salvação é só em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Só Ele pode nos salvar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite? A Bíblia diz, meus irmãos, que o assento dessa liteira era de púrpura. Sabe o que é púrpura? Vermelho. Sabe o que significa isso? O sangue precioso de Jesus Cristo, derramado por nós na cruz do
do Calvário. Aí estava ali o assento de púrpura. Agora a Bíblia diz para nós de uma maneira tão extraordinária, tão gloriosa, meus queridos irmãos, de uma maneira assim tão singela, que Salomão ele vai, e o casamento acontece mais ou menos assim. Ele vai se aproximando, e agora os meninos levantam a trombeta e diz: o rei está chegando. Até a Sulamita lava os vestidos e corre para encontrar o rei. Quando ela se aproxima e o rei fala com ela, diz: venha, amada minha, formosa minha, venha. Ela agora conhece ele pela voz. Olhe para mim aqui, deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Você conhece toda a história de Jesus, toda a história do bom pastor, mas será indescritível quando ele voltar. Você vai conhecê-lo pela voz, ele vai chamar pelo teu nome dos ares, e você vai entender imediatamente que ele te chamou, e você vai encontrar ele para o grande casamento. Deixa eu perguntar, quem vai para esse casamento? Dá um bravo de glória a Deus. Levante as duas mãos assim, 8 minutos ali, as duas mãos levantadas, e enche essa casa de glória a Deus essa noite, enche essa casa de adoração essa noite. Vou tirar um minuto para você glorificar a Deus. Oh, glória, aleluia. Porque se eu estivesse pregando essa noite que Deus não te deixa rico, você estava dando glória, né? Eu estou pregando que você tem que se afastar do pecado para subir nesse casamento. É isso que eu estou dizendo para você essa noite. Então enche essa casa de adoração a Deus. Eu estou sentindo de profetizar algo para vocês aqui. Pegue na mão desse crente perto de você e olhe para ele e diga assim: o rei está vindo. Não vou dizer que ele está voltando não, porque nem você ele nunca vai chegar. Diga: o rei voltará. Diga assim: a tua família vai contigo, a tua casa vai contigo, a tua parentela vai contigo. Pode profetizar isso na vida desse crente. Diga: toda a tua casa vai contigo para esse casamento. Oh glória, você vai conhecer o rei pela voz. Mas para conhecer o rei pela voz, o ouvido tem que estar afinado, o ouvido tem que estar ligado, o pensamento tem que estar ligado no céu, porque senão você não vai ouvir a voz do Senhor quando Ele te chamar. Ele já veio como pastor, já andou aqui neste mundo, Ele foi até o céu, agora Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele, quando Ele chamar você, os teus ouvidos têm que estar afinados para tentar entender a voz dele. E como é que ele vai te chamar? Ele só vai dizer aqui: subica, Apocalipse capítulo 4, e te mostrarei coisas que depois destas hão de acontecer. Aleluia. E quando ele te chamar, o teu corpo será transformado em glória, e você encontrará ele nos ares. Eu quero dizer essa noite com todas as palavras, nem todos vão ouvir, nem todos que estão aqui vão ouvir a voz do Senhor, mas grande parte de vocês ouvirão quando Ele chamar o vosso nome. Continua o negócio, porque agora Ele chama e ela vem, e agora ela entra com Ele para sentar em sua liteira e coloca a cabeça no seu peito, e eles vão voltando para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. A multidão está olhando sem entender o que estava acontecendo, e ela está deitada no peito do seu amado, voltando para Jerusalém. Você não é daqui, amigo. Você não é daqui, você é de Jerusalém. Você não é daqui, você é do céu, você é da glória de Deus. Você não é deste mundo, você em breve vai embora daqui. O teu rei está voltando para te buscar. E quando ele te chamar, você vai entrar com ele, vai cumprir aquilo que está escrito. Quando estiver chegando em Jerusalém, quando estava se aproximando, o pastor Eduardo de Jerusalém, alguém bradou dizendo: quem são esses que estão subindo do deserto? Que quando a liteira foi voltando com a noiva, a multidão atravessando o deserto, levantou-se uma fumaça e eles começaram a gritar: quem são esses? Vai ser a expressão dos anjos quando olharem para você e dizer: quem são esses? Quando você estiver entrando na eternidade com Jesus Cristo. Quem são estes que sobem do deserto? No mundo tem deserto e você vai subir desse deserto. Quem são estes que sobem do deserto com colunas de fumaça? Se tem fumaça, tem fogo. Significa que a igreja está cheia do fogo do Espírito Santo. Quem são estes? Quem é este que é formosa como a lua? Lua não disse que a igreja é parecida com o sol, ela disse que a igreja é parecida com a lua. A lua não tem luz própria. Nós, se temos algum faz de luz em nós, senhoras e senhores, essa luz vem de Deus, vem de Cristo, vem do Senhor.
exército de bandeira. Sabe o que ele está dizendo? A igreja será vitoriosa em breve. Aleluia. Formosa como a lua, porque a lua tem as suas faces. Você achou mesmo que ia ficar segurando o anjo a vida inteira pela asa da igreja? Você achou mesmo que ia aceitar Jesus e ia passar a vida inteira se agarrando o anjo pela asa? Tem deserto, amigo, tem fases da vida, tem lágrima, tem sofrimento, e se não aguenta o negócio, saia logo. Tem perseguições, tem palavras difíceis, mas a igreja de Jesus é pura. Não é pura porque ela se acha pura, ela é pura porque o rei tem a purificado com o seu sangue. Essa igreja não é minha. Alguém veio para mim esses dias aí e disse: pastor, a igreja é tua. A igreja não é minha, eu sou mordomo, eu sou um garçom. E sabe como eu deveria pregar nesse altar de gravatinha borboleta? Porque eu estou aqui para servir. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo, e Ele vai vir buscar essa igreja e nós teremos que prestar conta dela. Aleluia. A igreja não é tua, a igreja não é minha, a igreja não é da visão plena. A igreja de Jesus Cristo é dele, pertence a Ele. E toda vez que você ofende a igreja de Jesus, você está ofendendo o próprio Cristo. Isso é sério. Ele olhou para mim e disse: por que o senhor não espanca a igreja? Eu não vou, não é minha. Você acha que eu vou bater na noiva dos outros? Você há de prestar conta, pastor, de todas as almas que estão aqui dentro. Sei disso. Por isso que eu tenho pregado aqui diretamente nesse altar: não minta, não engane, não prostitui, não fornique, não engane as pessoas. Viva uma vida digna, viva uma vida de oração, viva uma vida de busca da presença de Deus. E eu estou fazendo a minha parte. Esse dia eu orei e falei: Deus, será que eu estou fazendo a minha parte mesmo? Deus levantou o profeta e disse assim: meu servo, não temas, o que eu tenho te dado, você tem falado, e eu sou responsável por cumprir a minha palavra no meio daquele povo. Olha, 3 irmãos, se você tiver coragem, diga: o noivo está chegando. Veja o que diz a Bíblia: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz das rolinhas já se ouve em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Isso aqui é uma profecia. O inverno já passou, significa que toda a frieza espiritual cairá por terra antes do arrebatamento. A chuva cessou e se foi, significa que o avivamento começará e terminará de súbito com a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aparecem as flores na terra, significa que a igreja experimentará como nunca antes uma profunda renovação espiritual em breve. O tempo de cantar chega, significa que a igreja será levantada por Deus para louvá-lo como nunca louvou antes do arrebatamento. A voz da rolinha se ouve, significa que o tempo de ouvirmos a voz do Espírito Santo é chegado. Aleluia. A figueira já deu os seus figuinhos, significa que Israel já floresceu no dia 10 de maio de 1948. Sabe o que falta para o arrebatamento? Poucos dias, poucos meses, talvez poucos anos. Sinto muito, eu preciso dizer isso com todas as palavras para vocês esta noite, porque nós como profeta, como pastores, nós não estamos para agradar gregos e troianos. Eu vou dizer para vocês esta noite: sinto muito, grande parte das pessoas que estão aqui esta noite não verão a luz da aurora quando Cristo voltar. Pastor, você está me julgando? Não estou julgando. É uma palavra que Deus tem falado, e se eu não se cuidar, eu também não verei. Porque ninguém entra no céu porque é bonzinho, nós entramos no céu pelo sangue de Jesus. As vides em flor exalam o seu aroma, significa tempo de frutificação espiritual. E eu concluo para vocês esta noite dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é
meu. Eu sou do meu amado. Você pode dizer isso esta noite? E o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Aleluia. Olhe para o irmão que está perto de você e diga: não ligue para você moreno. Pastor, eu não sou moreno, eu sou parda, branca, loira. O que significa isso? Não ligue para você moreno, não ligue pelo meu sofrimento do Evangelho. Eu estou sofrendo por amor a Cristo. Estou queimado pelo sol. Aleluia. Mas vou continuar amassando uva. Vou continuar, porque em breve o meu noivo vai chegar. Fiquem em pé, meu Deus. Irmãos, passei um minuto agora.